Ela falsificou o DNA do meu bebê para negar a paternidade do próprio filho. A foto que mudou tudo. Durante 15 anos, eu acreditei que não tinha um filho. Durante 15 anos, vivi com uma dor silenciosa, tentando seguir em frente. Meu nome é Renato. Tenho 37 anos. Sou empresário, bem-sucedido, e profundamente solitário. Herdeiro e atual CEO de uma importante empresa de construção e incorporação em Florianópolis. O negócio foi fundado por meu pai, filho de imigrantes alemães. Eu estava na sede da empresa quando o celular tocou. Era César, meu melhor amigo desde o ensino secundário, que agora gerenciava uma sólida empresa financeira. Apesar de poucos encontros, nossa amizade mantinha-se firme. Talvez fosse o meu único vínculo realmente sólido. César disse que precisava me mostrar algo importante. Sugeriu que jantássemos juntos em um restaurante a gente frequentava desde a faculdade. Aceitei. César era negro, vinha de família pobre. Conseguiu uma bolsa de estudos para a melhor escola do ensino médio da cidade devido às suas excelentes notas. Sofreu todos os tipos de preconceitos. Nunca revidou, mas também nunca deixou de ir em frente, inexoravelmente. Na faculdade de administração fortalecemos a nossa amizade. Eu era aberto, espontâneo e risonho. César era quieto, reservado, profundo. Ambos tínhamos em comum a força de vontade e a lealdade. Pedimos os pratos de sempre, como se fossemos estudantes. César abriu uma pasta e tirou uma foto. Era um adolescente alto, de cabelos aloirados, em uma quadra de voleibol. A foto fora tirada no exato momento em que ele subia próximo à rede e acertava a bola com força. Sorri, quase por reflexo. Onde você encontrou esta foto minha, César? Nem eu lembrava dela. Ele respondeu. Claro que você não lembrava. Esta foto não é sua. Vi na tela de computador do meu filho, ele também é atleta. Esta é a foto do jogador revelação da seleção brasileira juvenil de voleibol. Respirou fundo e continuou. O guri tem 15 anos, é de Alagoas. Todos o chamam de Neto. Seu nome completo é Delmiro Silva Moura Neto. Você já ouviu esse nome? Naquele instante, o chão desapareceu. O menino tinha 15 anos. Jogador da seleção juvenil brasileira. E carregava um sobrenome de quem eu jamais esqueci, Marina. O passado veio rápido em minha mente. Delmiro era o nome do pai de Marina. Há cerca de 15 anos, sofri a maior traição de minha vida, que levou à minha alegria. Minhas lembranças me levaram a 16 anos atrás. Conheci Marina na faculdade de administração. Era uma jovem de estatura mediana, morena, cabelos lisos e longos, parecia uma índia. Na verdade, sua avó paterna era índia. Sua família era natural de Alagoas. Vieram para Santa Catarina por causa de uma transferência do pai, que era militar. Marina era a caçula. Seus irmãos mais velhos, um homem e uma mulher, já estavam estabelecidos em Joinville, casados, com filhos. Marina e Dona Josefa seguiam juntas e muito próximas. Dona Josefa, a mãe de Marina, ficará viúva há um ano. Ambas sentiram muito a morte repentina do pai em um acidente automobilístico. O pai e Marina tinham uma afinidade especial. Marina ficava horas ouvindo as suas histórias. Moravam em uma casa simples mas confortável. Após o falecimento do tenente Delmiro, Dona Josefa e Marina receberam um grande apoio de uma vizinha, Jandira, e seu filho, o Carlos. Carlos e Marina foram criados praticamente juntos. Em muitas ocasiões Jandira precisou deixar Carlos com Dona Josefa para poder ir trabalhar. Eles pareciam irmãos, brigavam muito mas defendiam-se sempre em qualquer confusão ou conflito. A namorada de Carlos, no início ciumenta, com o tempo passou a considerar Marina como uma cunhada e às vezes vinha lhe pedir conselhos. Desde adolescente, Marina sabia que não queria ter um patrão. Mesmo sem precisar, trabalhava desde os 15 anos por meio período em uma sorveteria do bairro para juntar dinheiro, que inicialmente deixava na poupança e depois em outras aplicações para um dia abrir seu próprio negócio. Entrou para a faculdade de administração porque não queria cometer erros.
Ela não era destaque na turma, mas chamava a atenção de alguns professores pela natureza prática e realista de suas perguntas. Era alegre, bem-humorada e quando havia confusão geralmente era ela quem, sensatamente, resolvia as pendências. Um dia de chuva, eu, que estava com César no carro, ofereci uma carona para Marina. Assim começou uma amizade entre nós três, que passamos a andar juntos. Quando César começou a namorar Elisa, da faculdade de economia, gradativamente eu e Marina nos aproximamos mais e nos apaixonamos. O primeiro beijo ocorreu naturalmente após uma vitória do nosso time de voleibol da faculdade, do qual eu era titular. Olhei novamente a foto daquele garoto que se parecia tanto comigo. Uma dúvida, ou quem sabe uma esperança, se instalou em mim. Eu me perguntava, será foi mesmo uma traição? E se tudo que eu vivi tivesse sido uma mentira? Há 15 anos atrás eu e Marina vivíamos um sonho de felicidade. Quando estavam juntos, a gente ria de tudo e de nada. Um completava o outro. Marina me olhava como se visse a luz. Eu pensava nela como a mulher que gostaria de ter ao meu lado para o resto da vida. Era o início do ano da formatura. Tudo estava correndo muito bem. Celeste, minha mãe, sem que eu sequer desconfiasse, estava ocupada em descobrir por quem eu estava apaixonado. Há muito tempo acalentava o sonho de me ver casado com a filha de sua melhor amiga, uma menina de berço, de uma das famílias mais ricas e tradicionais de Santa Catarina. Mas ela me conhecia o suficiente para saber que não seria fácil me dobrar, precisava ser ardilosa. O Hans, meu pai, sempre muito ocupado, não se preocuparia com quem o filho estava namorando. Aliás, nós dois éramos muito parecidos fisicamente e tínhamos um caráter muito semelhante. Na opinião de minha mãe e meu pai, eu éramos muito abertos e ingênuos. Afinal, como descobri depois, ela sempre usou de artimanhas para ganhar vantagens e poder. A equipe de voleibol da faculdade ganhou um campeonato. Houve uma festa. Eu e Marina dançamos a noite toda, o desejo cresceu, resolvemos passar a primeira noite juntos. Chegamos em casa com o dia amanhecendo. Dona Josefa viu da janela, mas fingiu dormir. Iria ter uma conversa séria com Marina depois. Minha mãe também percebeu que passei a noite fora de casa. Ficou mais preocupada. Já sabia quem era Marina e já havia decidido que ela era uma aventureira. Precisaria saber agir. No outro dia à noite, fui à casa de Dona Josefa e pedi Marina em casamento. Casaríamos após a formatura. Dona Josefa ficou em choque, mas quando olhou para a filha e viu o amor e a felicidade estampados em seus olhos, aceitou. Em silêncio fez uma prece por nós. Quando cheguei em casa, chamei meus pais e contei que iria me casar após a formatura. Meu pai quis saber os detalhes e conhecer a noiva e sua família. Minha mãe ficou quieta, observando. As coisas estavam mais adiantadas do que ela pensava, teria de agir rápido. Concordou em marcar uma visita à casa de Marina na próxima semana. Ah, falou como se estivesse se lembrando subitamente, minha amiga, Odete Albuquerque e a filha Laura virão jantar aqui na sexta, não esqueça, viu, Renato? Aceitei, sem muito interesse. Subi para meu quarto feliz. A sós com meu pai, minha mãe comentou que precisavam investigar minha noiva, que poderia ser uma aventureira. Era a primeira semente de discórdia. Meu pai respondeu que eles deveriam observar, mas me achava muito sensato. Contei as novidades a César, que ficou muito feliz. Gostava de Marina, batalhadora, pé no chão e, sim, ele já havia percebido, apaixonada perdidamente por mim. Cautelosamente, César me perguntou pela reação de Dona Celeste, minha mãe, ao que respondi ingenuamente tranquila. César calou-se, por experiência própria sabia o que Marina teria de enfrentar. No outro dia, ainda pela manhã, minha mãe ligou para Odete, convidando-a para jantar juntamente com o marido e Laura. Convite aceito. O jantar ocorreu tranquilamente. Odete educada, elegante, dócil. Laura, loura, bonita, maquiada perfeitamente. Minha mãe disse depois que ela estava deslumbrada por mim. Mas confesso que sequer a olhei pela segunda vez.
Passada uma semana, fui com os pais a um jantar na casa de Dona Josefa, que estava nervosa, mas fez uma comida deliciosa e bem nordestina, carne do sol assada ao leite. Meu pai e eu repetimos o prato. Minha mãe disse que tinha o estômago muito fraco e intolerância ao leite, preferia não comer. Dona Josefa ficou aflita. Marina, como habitual, propôs uma solução: iria na cozinha e faria um frango grelhado com legumes. Minha mãe concordou docilmente, mas praguejando por dentro. Criatura intrometida. Agora ainda teria de comer, senão ficaria feio para ela. Quando chegamos lá em casa, meu pai perguntou à minha mãe desde quando ela era intolerante ao leite. Lembro-me quando ela respondeu que tinha tido uma consulta com o médico no mês passado e não falou nada para evitar deixá-lo preocupado. Agora ela precisava arranjar um plano. Precisava tirar aquela aventureira do caminho do filho. O fato de Marina ter revertido a situação constrangedora do jantar a havia deixado realmente furiosa. E ainda mostrou que sabia cozinhar rápido e bem. Garota exibida, por fim teve uma ideia: vou fazer a Laura frequentar mais a nossa casa. Percebi como ela ficou impressionada com o Renato. É meio caminho andado. Ela é realmente linda. Celeste organizou um churrasco gourmet à beira da piscina. Convidou Laura e os pais, disse-nos que seria bom para os negócios estreitar os laços com aquela família. No sábado, por volta do meio-dia, os convidados chegaram. Tudo correu muito bem. Laura e eu conversamos muito, até que às 16 horas. Pedi licença porque teria de encontrar a minha noiva. Laura murchou imediatamente. Até sua mãe notou. Minha mãe ficou possessa. Soube depois, eu sempre sabia, minha antiga babá me contava tudo, que a mãe de Laura educadamente procurou saber mais sobre o meu noivado. Para desespero de minha mãe, meu pai contou que eu havia pedido em casamento uma colega de faculdade muito ajuizada e sensata. Logo depois, Odete, a mãe de Laura, percebendo a tristeza da filha, disse que estava sentindo uma forte dor de cabeça e todos foram embora. Arre! Essa Marina é terrível! Mesmo ausente estragava tudo, falou baixinho Celeste. Enquanto Celeste maquinava soluções para afastar o casal, Marina estava no consultório de uma ginecologista. Após conversar com a mãe, ela mesma tomara a iniciativa: precisaria começar a tomar anticoncepcionais. Entrou tímida no consultório onde uma mulher de meia idade a atendeu compreensiva e bem-humorada. Após examinar Marina, no entanto, sua expressão ficou mais séria e falou: minha querida, se o que eu acho estiver correto, você não poderá usar contraceptivos tão cedo. Acho que você já está grávida. Tenho um teste rápido aqui de amostra no consultório. Faça agora. Depois peço o exame de sangue. Marina regalou os olhos e suas mãos começaram a tremer levemente. Obediente, foi ao toalete, urinou e fez o teste, positivo. Ela quase caiu quando viu o resultado. Respirou fundo e voltou ao consultório da ginecologista, que lhe deu os parabéns, dizendo que uma nova vida viria ao mundo através de Marina e já pediu os exames do pré-natal. Marina saiu do consultório zonza. Foi direto a uma igreja próxima que estava aberta, sentou-se em um banco. As lágrimas caíam abundantes, não sabia o que fazer. Começou a rezar um Pai Nosso. Quando chegou a frase, seja feita a vossa vontade, ela teve a resposta. Teria o bebê. Independente de atrasar sua formatura. Ela me amava e me conhecia bem. Achou que eu assumiria esse filho adiantado. Saiu do templo e me ligou. Ela estava certa. Passado o choque inicial, eu a beijei e já estava assumindo meu papel de pai. Planejava como poderia trabalhar para sustentar o filho, enquanto terminava a faculdade. Marina replicou: calma, meu amor, acho que o bebê nasce logo depois da formatura. Fomos contar a novidade para Dona Josefa, que nos passou um belo sermão, mas chorou de emoção ao saber que seria avó. Ela iria tricotar mantas, casacos e gorros. Logo, Carlos soube. Disse que agora teria um sobrinho para proteger de uma mãe sargento. Assim, ele e Marina estavam discutindo como sempre, mas depois se abraçaram forte. A notícia foi recebida com cautela por meu pai, em uma conversa reservada.
Ele me perguntou se eu estava certo de que Marina era realmente a mulher que eu havia escolhido como esposa. Questionou ainda se eu estava ciente da mudança abrupta e difícil que teria em minha vida de filho único. Conversamos longamente. Meu pai ficou emocionado e disse que seu garoto agora era um verdadeiro homem. Quando soube, minha mãe me perguntou se eu tinha certeza de que o filho era meu. Senti o sangue fugir do meu rosto. Olhei para ela, simplesmente lhe dei as costas e fui para o meu quarto. Meu pai disse que minha mãe havia exagerado. Ela então ficou quieta. Mas não estava vencida. Iria por partes. Primeiro fingiria que aceitaria tudo e começaria a participar de escolhas e preparativos do casamento. A seguir, nos convenceria a adiar a cerimônia para depois da formatura. Daí, gradativamente, iria me despertar ciúmes de Marina. Ela sabia que, tal como o pai, eu era muito dedicado, mas jamais perdoaria uma traição. Por fim daria o último golpe. Celeste havia pensado, sem aquela rameira e sem aquele filho bastardo Laura teria uma grande chance. Isso de não houvesse algum acidente que causasse a perda do bebê. Marina, forte e saudável, teve uma gestação tranquila. Minha mãe, fingindo alegria pela chegada de um neto querido, passou a acompanhá-la em consultas. Falsamente, dizia que Marina deveria abandonar a faculdade e se cuidar mais, e sem querer, deixava sempre escapar para mim como Carlos se preocupava com ela. Uma vez, também sem querer, comentou que Carlos agia como o pai do filho de Marina. No início, não prestei atenção nas palavras da minha mãe. Achava que ela falava na mais completa inocência. Depois, comecei a ficar incomodado e passei a observar mais. O ciúme foi se instalando aos poucos em meu coração. Mas eu ainda confiava em Marina. Também foi de minha mãe a ideia de que nós deveríamos nos casar somente após a nossa formatura, e depois do nascimento do bebê. No início, fui contra, mas meu pai e a mãe de Marina me convenceram a aceitar com o argumento de que após a formatura eu poderia entrar no mercado de trabalho mais preparado. Seria também o tempo para Marina se formar, uma vez que após o parto ela teria que se dedicar ao bebê nos primeiros meses. 3 dias após a nossa formatura, que aconteceu sem festas por causa da gravidez avançada, Marina entrou em trabalho de parto. O parto foi rápido e tranquilo. O bebê, Renato Júnior, era forte e faminto. Eu estava encantado. Marina, cansada e orgulhosa da cria. Os avós pareciam estar maravilhados. Carlos levou uma lembrança para o sobrinho. Na manhã da alta, bem cedo, Celeste chegou no quarto onde mãe e filho estavam e pediu permissão para cortar uma mecha do cabelo do bebê. Disse que estava fazendo um álbum do neto e gostaria de guardá-la na contracapa do mesmo, juntamente com uma mecha que havia cortado do meu cabelo na véspera. Marina concordou. Celeste saiu logo após retirar a mecha, disse que tinha muitas coisas para fazer. Levei Marina para casa. Em seu quarto havia um berço que brevemente seria transferido para o nosso apartamento. Almocei e jantei na casa da minha sogra. Fui embora tarde da noite, feliz. No outro dia, comecei a estagiar na empresa do pai. Ganharia um salário que seria suficiente para manter a família, embora não fosse tão alto quanto os outros esperariam. O pai sempre me mostrou o valor do dinheiro. Não queria um herdeiro incompetente fora da realidade. Eu subiria na empresa à medida que merecesse. Estranhamente, minha mãe não foi mais visitar o neto. 5 dias após a alta, com o resultado de exame na mão, me esperou chegar da casa de Marina tarde da noite. O casamento já estava marcado. Meu pai já dormia. Assim que entrei em casa, veio falar comigo, chorava copiosamente e muda entregou-me um papel. Era um resultado oficial de um exame de DNA, segundo o qual seria impossível que o filho de Marina fosse meu filho. Fiquei em choque. Recusei-me a acreditar. No entanto, minha mãe já estava preparada. Disse que fez o exame por precaução por causa de Carlos. Poderíamos ir ao laboratório no outro dia confirmar o resultado. Não dormi à noite. Pensei em ligar para Marina, mas achei melhor esperar. Ela não dormia bem, havia amamentação, choro de bebê e troca de fraldas. No outro dia pela manhã saímos cedo.
Minha mãe mostrou o resultado do exame a meu pai, que ficou abalado. No laboratório, tudo confirmado. 2 amostras de cabelo, incompatíveis com 99,99% de certeza. Fiquei louco, saí correndo do laboratório, sem olhar para trás. Quando cheguei à casa de Dona Josefa, entrei sem falar com ninguém, confrontei Marina, que estava amamentando, e lhe entreguei o resultado do DNA. O que é isso? Ela perguntou. Gritei. Isto é um exame de DNA que prova que essa criança não é meu filho. Ela ainda não havia entendido e retrucou. Como? Você está brincando? Então explodi. Tenho cara de quem está brincando, sua prostituta. Você achou um trouxa rico para casar e lhe sustentar para o resto da vida. Agora você e seu filho bastardo procurem outro idiota, porque este aqui vai embora. Renato, você está me ofendendo, eu nunca tive ninguém além de você. Você sabe como foi nossa primeira vez. Marina chorava, lágrimas pingavam na roupinha do bebê. Mentirosa, quis enganar um idiota. Vai ficar sem nada. Procure seu amante aí do lado agora. Nesse momento, Dona Josefa entrou no quarto com uma vassoura, acertou o cabo em minha cabeça e me colocou de casa para fora. Seu filhinho de papai orgulhoso, saia daqui. Não volte mais. Nem minha filha nem meu neto aceitarão nenhuma migalha do seu dinheiro maldito. A senhora Franzina tinha uma força inesperada, parecia uma fera ou uma louca. Saí daquela casa limpando a sola do sapato e dizendo que realmente nunca teriam nenhuma migalha. Saí sem rumo da casa de Marina, cantando o pneu, dirigi até a praia. Deixei o carro, entrei no mar de roupa, precisava de algo que aplacasse a minha dor, que me consumia como um fogo. Fiquei na água por um bom tempo. Nunca soube o quanto. Voltei para o carro tremendo. Assim que entrei, ouvi meu celular tocando insistentemente. Era César. Renato, o que houve? Estou ligando há um tempão. Você não veio pegar a documentação da faculdade. Esqueceu que combinou comigo? Finalmente comecei a chorar. César perguntou onde eu estava. Disse que o esperasse. Ele chegaria o mais rápido possível. Pegou um táxi e foi à Praia Jurerê. Assim que viu meu carro, pediu para parar, pagou e desceu. César dava aulas em colégio de ensino médio, se sustentava e ajudava sua mãe. Abriu a porta do meu carro e entrou. Eu estava encharcado, chorava que nem criança e não falava absolutamente nada. César me puxou para o banco do passageiro. Sentou no banco do motorista e resolveu me levar para casa. Sabia que minha mãe não gostava dele. Evitava ao máximo ir à minha casa. Mas não havia outra maneira. Entrou me apoiando. Eu tremia dos pés à cabeça, todo molhado e soluçando. Minha mãe veio e começou a falar sem parar. César olhou-a com tanta desaprovação que ela corou e calou-se. Ele me levou para o meu quarto, colocou-me debaixo do chuveiro quente. Abriu meu guarda-roupa, me vestiu, colocou-me na cama, cobrindo-me com um lençol e uma manta. Sentou-se ao lado da cama e esperou. Minha mãe entrou no quarto com altivez, aquele moleque invadiu a casa dela. Porém, notando a minha palidez, perdeu a pose e ficou realmente preocupada. César por fim lhe falou: Dona Celeste, será que poderia pedir um chá ou um café com leite quente para Renato? Vamos tentar fazer ele beber. Sim, imediatamente ela desceu e ordenou que trouxessem um café com leite quente. Recusei-me a beber. César, com muita calma, pegou uma colher e foi me dando o líquido quente aos poucos, depois de me sentar, apoiado em vários travesseiros. Pela primeira vez, Celeste considerou que aquele rapaz pobre talvez conhecesse e soubesse lidar melhor com seu filho do que ela própria. Deixou os dois sozinhos. Chamou o médico da família, que me examinou. Dona Celeste, ele disse, pelo relato seu filho teve uma hipotermia, que já foi resolvida pelos cuidados que a senhora tomou. Porém ele também sofreu um choque emocional intenso. Vou aplicar algo para que possa dormir tranquilo. Amanhã retornarei. 1 hora depois, eu dormia tranquilo e aquecido. César levantou-se, desceu as escadas silenciosamente, estava próximo à saída quando minha mãe o alcançou. Abriu a bolsa,
Pegou R$ 500 e lhe deu. César dobrou as notas e devolveu-as dizendo: por favor, amizade não se compra nem se vende. Se a senhora conseguir comprar uma amizade, significa que ela não vale nada. Celeste ficou muda e 2 lágrimas caíram dos seus olhos. César ligou para Marina, que não atendeu. Resolveu então ir à casa dela, como se fosse fazer uma visita para conhecer o bebê. Dona Josefa abriu a porta. Disse que Marina estava doente. Ele falou que precisava vê-la. Após examiná-lo fixamente, a senhora deixou-o entrar. No quarto, Marina estava com olheiras enormes. Abraçava o bebê em seu colo desesperadamente. César entrou quieto, pegou na mão de Marina, apertou-a e beijou-lhe a testa. Como vai, senhorita? Vim te ver. Ele sempre a chamara de senhorita. Marina olhou e apenas chorou. Ele confirmou para si mesmo que algo muito grave acontecia. Ficou ali até ela se acalmar. Mudo. Por fim, escreveu um bilhete, entregou a Marina e foi embora. No bilhete, ela leu: sei que há algo muito grave. Você e Renato estão mortos de tristeza. Se eu puder ajudar, estou às ordens, me chame. Sou amigo dele, mas também sou seu amigo de verdade. A visita de César fez bem a Marina. Era como se sua serenidade tivesse passado um pouco para ela. Respirou fundo, ainda choraria muito, sabia muito bem. Mas precisava pensar no filho, cujo pai tinha um exame que não o reconhecia e sequer deixou que ela se defendesse. Ofendeu-a como se ela fosse uma golpista. Já estava formada. Tinha uma profissão. Precisava recomeçar longe de Renato e do sofrimento que ele trouxe para ela. Seu filho jamais seria um intruso rejeitado. Ela o criaria sozinha. Pensou no pai dela, foi o melhor homem que ela conhecera. Daria seu nome ao bebê. Deixou o seu filho no berço. Obrigou-se a tomar um copo de leite e a comer um pedaço de pão. Precisava estar forte. Queria amamentar por pelo menos uns 4 meses. Chamou a mãe. Iriam recomeçar longe dali. Marina começaria um pequeno negócio, vontade de trabalhar não lhe faltaria. Colocariam a casa para vender depois que se mudassem. Com o dinheiro que apurassem poderiam comprar um imóvel próprio. Nunca mais pisaria em Florianópolis. Nunca mais veria Renato. Ele deixaria de existir para ela e para o filho que ele próprio rejeitara.